How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Fala galera, aqui quem tá falando é Gladys Choeire, você já me conhece, e esse é o podcast do Potencial Compliance Brasil. Bom, para quem que nos ouvem, já é comum falarmos sobre compliance, sobre GRC, inovação, coisas que estão acontecendo no mundo da integridade. E hoje eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com o Fernando Macedo, que é coordenador de conformidade das empresas da Eletrobras. Fernando, muito obrigada pela tua presença. Vai ser um prazer ouvir você nesse podcast. Prazer é todo nosso, Gladys. Estamos aqui à disposição para a gente falar sobre o tema, um tema que é muito apaixonante para todos nós. Isso aí. Então, vamos lá, Fernando. Fala um pouquinho da tua carreira. Como que você começou nessa toada aí de compliance, de conformidade? Como é que você começou? Perfeito. Minha formação é um pouco atípica para o mundo do compliance. Eu sou analista de sistemas por graduação, quase um ex-engenheiro civil, foram 3 anos e meio de engenharia civil antes da informática. A boa parte da minha carreira foi feita na parte de sistemas, na Xerox do Brasil principalmente. Depois eu entrei na Eletrobras, pintou um concurso público e eu vim para a Eletrobras também como analista. Nessa área, na empresa, eu demorei cerca de 1 ano apenas, onde tive um convite para ir para a auditoria interna em 2005, ou seja, começo dos anos 2000. A auditoria interna já era uma área muito forte, não só em empresas estatais, mas também em grandes empresas privadas. Ela ganhou uma força muito grande nos anos 90 com essa remodelagem do conceito do auditor interno. E, a partir daí, uma série de regulamentações ou crises de confiança que se deu pelo mundo fez com que surgissem com muito mais força outras disciplinas complementares à auditoria. Não concorrentes, mas complementares. Por exemplo, o uso da gestão de riscos na abordagem do RM, do Enterprise Risk Management, a questão da gestão de um ambiente de controles internos como uma das respostas aos riscos corporativos, a lógica do profissionalismo da governança corporativa, não apenas com o papel burocrático dos colegiados de governança, mas o desenvolvimento das práticas de governança com base nos princípios reconhecidos da governança corporativa e, mais recentemente, a questão do compliance. Um compliance não só do ponto de vista legal ou regulatório, mas um olhar muito forte no mundo para o compliance anticorrupção, as questões de ética e integridade corporativa. Soma-se a isso alguns outros assuntos que são inerentes a uma abordagem de segunda linha de defesa. A gente não pode deixar de lado o aspecto de segurança da informação, gestão por processos, proteção de dados, enfim, tem uma série de outros assuntos que aí se somam. E nisso, de 2005 para cá, são 14 anos em que eu tive a oportunidade muito feliz de poder participar de várias dessas áreas. Inicialmente como especialista na auditoria, como auditor, depois passando como gerente em todas essas áreas, inclusive na auditoria interna, lá na Eletrobras. Essa experiência me fez ver o potencial de cada uma dessas áreas, o fazer de cada uma delas, a percepção de que isso não é sombra uma à outra, e sim complemento de fato. Mas o mais importante que isso, e à medida que a gente vai participando ou criando funções desse tipo nas organizações, há um olhar de quem é de fora dessas áreas para dizer assim, vocês representam custos para a empresa, vocês são os burocratas da empresa, e o olhar era, não, pelo amor de Deus, a gente está aqui, óbvio que por questões legais de responder a uma crise de confiança, porque algo falhou no mundo com relação àqueles temas, e como eu respondo isso para dar mais confiança para as partes interessadas, para os stakeholders de uma organização, mas por um olhar muito maior do que isso, de que maneira isso pode criar valor para a organização. E o criar valor é a grande diferença. Não olhemos o criar valor
individualmente, seja para compliance, seja para gestão de risco, seja para controles internos, para auditoria interna, para segurança da informação. Olhemos o criar valor, de que maneira essas funções, atuando e existindo de forma integrada nas organizações, podem gerar esse valor que a gente espera. E que valor é esse? Não só o valor financeiro, de que maneira, ao mostrar que elas atuam de forma adequada e fazem com que a empresa caminhe do jeito certo e façam com que a empresa também reconheça que erros, que fraudes, que pontos que não estão funcionando adequadamente, que devam ser consertados, melhorando esse valor do seu ativo, eu potencializo o valor das ações da companhia, isso tem uma tendência de subida, como também tem uma tendência de baixa do valor do custo do capital de terceiro. Se eu for bater a porta a um banco e pedir um empréstimo para algum investimento meu, custará mais caro ou mais barato esse empréstimo, tão mais eu esteja maduro com relação à adoção dessas principais práticas no que a gente chama dessa disciplina de GRC, e se elas estão integradas. Então, quando a gente fala em criar valor, é o criar valor financeiro, não só pelo olhar do capital próprio, como capital de terceiro, e também o valor reputacional. Ou seja, mais empresas, mais entidades vão querer se relacionar com a sua organização, o quanto mais você é visto como uma empresa de boa reputação para essas entidades. Então é essa construção que a gente faz, a de criação de valor. Perfeito. Você vem numa caminhada aí de ser efetivamente um líder, né, dessas áreas ou dessa área de GRC. O que chama a atenção é o que você comentou há pouco, da questão do valor, né, de entregar valor ao stakeholder, né? Muito embora muita gente possa entender que a área de GRC possa ser um custo, pelo contrário, a gente tem visto, justamente por conta de todo o cabedal jurídico que tem sido criado, que as empresas hoje estatais estão se profissionalizando e estão entregando mais valor para as empresas. Isso é fantástico, né? Dá uma segurança jurídica muito melhor, dá valor, etc e tal. Mas uma coisa importante, como é que você construiu, obviamente junto com uma equipe, junto com toda aquela parte de arcabouço jurídico, construiu essa área de compliance? Como é que você foi caminhando, assim, construindo o projeto, inclusive nas empresas da Eletrobras? Você pode comentar um pouquinho para a gente? Claro. Eu comecei a analisar, assim, não é de hoje, mas eu comecei a analisar como é que essa carreira foi construída, pelo menos onde eu estou atuando, né? Como eu estou trabalhando. Como é que isso funciona um pouco no meu modelo mental. Eu fui percebendo que os meus ciclos, coincidentemente, eles eram de trabalhar em uma determinada área, ou gerenciar uma determinada área, às vezes criá-la, eram ciclos de aproximadamente 3 anos para cada função. E eu percebia que esses 3 anos eles tinham algumas etapas muito claras. Entre elas, a primeira era um mergulho profundo em todo o arcabouço metodológico daquela nova disciplina. Seja auditoria interna, seja controles internos, sejam riscos corporativos, governança, compliance, integridade, enfim. Depois, no segundo ano, há uma busca, ou seja, a partir de uma metodologia percebida no primeiro ano, nesse mergulho do arcabouço, como aplicar isso na empresa, como identificar o modelo de maturidade adequado, como se posicionar nesse modelo de maturidade e definir um plano de trabalho para que eu saia do estágio atual que eu estou de maturidade naquela disciplina e possa subir e criar mais valor para a organização para uma maturidade mais alta. E no terceiro ano eu sentia que havia uma natural tendência a multiplicar esse conhecimento aprendido ou desenvolvido com outras pessoas dentro da organização para que outros pudessem falar com mais propriedade do tema a mais do que eu vinha falando até aquele momento. Era o momento da passagem de bastão, onde naturalmente já ia surgindo um envolvimento com outro assunto complementar dentro desse guarda-chuva do GRC. Esse foi um caminho que acontecia a cada 3 anos, em média, em cada uma dessas funções, mas tem sido a forma, se eu observar o isolado de cada uma das funções e pensar no coletivo do trabalho que está sendo feito na estatal, no grupo estatal, empresas Eletrobras, e na parceria que a gente está tendo com outras estatais no Brasil, e na Argentina, a gente também tem feito um trabalho de parceria com as estatais argentinas, identificar o seguinte: o que é o coração do GRC para uma organização? As estatais também são organizações como privadas, em que elas têm um conjunto ainda maior
de obrigações regulatórias ou legais, então que a gente também tem que estar atento a essas obrigações adicionais. Mas qual é esse conjunto regulatório para o GRC de nossas empresas? Que metodologias são aquelas que a gente identifica como referência? E no caso específico dessa lógica do compliance, a gente foi sim atrás do COSO 2013 como referências das cinco dimensões ali previstas no COSO. A gente identificou uma total adequação com a proposta da CGU, entidade que não só atende ao nosso lado de uma empresa estatal, mas também, por força da Lei 12846, a Lei Anticorrupção Brasileira, foi designada em seu decreto e as portarias 909 e 910 como uma entidade que, para fins de empresas privadas, seria avaliadora, no caso de alguma condenação de uma pessoa jurídica, se ela tem ou não tem um programa de integridade adequado, etc. Então, a gente bebeu dessa mesma fonte. Então, vamos olhar para esse nosso órgão de controle que está ditando as regras para o Brasil, empresas privadas ou públicas, do que seria esse programa de integridade. Vamos comparar com o Arcabouço Internacional, que é o COSO 2013, e vamos ver se há sinergia. Há total. Há um depara um para um dessas referências. Exato, né? Então, a gente modela um programa de integridade, isso lá para meados de 2016, a gente remodela o programa de integridade com base nessa metodologia que a gente ali identificou como a nossa referência para fins de estatal e para fins de empresa privada, de capital aberto, listada em bolsas no Brasil, em Nova York e em Madrid. Então, que era o caso das empresas Eletrobras. Então, a gente identificada a metodologia, partindo para um olhar de modelo de maturidade, quem eu sou, aonde eu estou, onde é que eu quero chegar num plano de trabalho e o que é que eu preciso fazer para dar cada um desses passos previstos no meu planejamento. Qual é essa análise do gap que eu preciso percorrer ou caminhar para poder dar o próximo passo. Então, todo o trabalho de construção do programa de compliance para as empresas Eletrobras e que a gente tem ampliado para esse olhar de riscos, de controles, de governança, etc., é baseado nesse olhar de maturidade e de integração dessas funções. A partir daí, disseminação para todos os públicos, sensibilizar a alta administração, obter esse comprometimento a partir do que é exigência legal para a alta administração. Aí basta olhar 6404, quando a gente fala de deveres fiduciários, a gente olha a lei das estatais quando fala da periodicidade e da responsabilidade dos administradores, como envolvê-los nessas questões, de que maneira isso desce para o olhar de quais são os nossos principais riscos para um programa de compliance e analisar e fazer uma ponte real com esses terceiros que eu tenho que me preocupar com eles, o conjunto de normas e procedimentos que devem ser formalizados e disseminados pela organização para endereçar as questões de ética e integridade, o monitoramento que a gente tem que fazer desses trabalhos efetivos, né? Seja oriundo de trabalho de auditoria interna, sejam oriundos de canal de denúncia, sejam oriundos de self-assessment que a gente venha fazer, ou criação de indicadores ou de red flags que automaticamente venham a nos apontar fragilidades da organização. Então, o nosso olhar é um olhar quase que acadêmico para a lógica da disciplina, mas enxergando uma criação de valor empresarial. Perfeito. Dessa forma que a gente construiu. Fernando, houve um tempo, né, que a profissão do agente público, vamos dizer assim, ela foi, e não posso dizer se ainda é efetivamente, mas ela ainda tem um olhar muito, a população, as pessoas ainda olham de forma assim um pouco delimitada. Olha, esse aqui é agente público, esse aqui é agente que paga o salário. Muita gente, a gente já ouve isso há muito tempo. E em caso da Eletrobras em especial, houve um tempo que foi feita uma investigação, né? E esse público eu posso comentar, sim, obviamente. Como foi essa fase? Assim, acho que é curioso para o nosso ouvinte. Claro. Você é da Eletrobras, você passou por essa fase, eu acho que até é nossa obrigação disseminar isso. Claro. Porque foi algo que realmente chamou a atenção. E agora a gente vê hoje essas empresas sendo profissionalizadas, tendo governança, sendo transparentes efetivamente. Isso é muito relevante, né? E eu gostaria que você comentasse essas duas fases, vamos dizer assim, né? A fase, não vou chamar de sombria, mas é um pouco mais difícil aqui, e a fase que hoje a gente vê realmente uma transparência. Gente, eu tô vendo aqui até o brilho no olho dele falando de compliance, gente, é verdade. Eu amo mesmo, muita paixão, Gladys. Mas você também gosta muito do tema.
A lógica dessa fase da investigação, que aparentemente, numa metáfora, é a parte mais sombria da questão, para a gente foi diferente de um pouco das empresas que a gente tem estudado casos no mundo de empresas investigadas. Quando a gente viu, em 2014, deflagrada a Operação Lava Jato, que é uma operação que hoje é referência no mundo pela sua abrangência, pela quantidade de empresas envolvidas, chegou até quem, levou à detenção que tipo de pessoas de importância no país, ultrapassou fronteiras do Brasil, os números da Operação Lava Jato são impressionantes. Se você for qualquer congresso que fale de compliance no mundo, tem sempre algum painel dedicado à Operação Lava Jato. Então, isso é fato. Quando a gente percebeu que a maior parte das empresas envolvidas na Operação Lava Jato eram empresas que não só nós, mas tantas outras grandes empresas brasileiras se relacionavam no ramo de construção civil, a gente falou, opa, se essas empresas estão sendo apontadas como envolvidas em questões dentro da Operação Lava Jato, será que não está acontecendo alguma coisa, aconteceu ou está acontecendo alguma coisa dentro da minha própria casa? Claro. Já que eu lido com as mesmas pessoas? Perfeito. Então, diferente da Lava Jato, quando atinge outras empresas brasileiras, investigando essas empresas, nós fizemos uma autodenúncia nas autoridades americanas e brasileiras. Nós dissemos... Isso que chamou atenção, na verdade, né? Isso que foi, acho que, uma coisa emblemática. Sem dúvida. Né? Nós dissemos... Não houve isso nunca. Nós dissemos, olha, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa aqui dentro de casa. Perfeito. Nós vamos investigar. Ninguém está nos obrigando a investigar. Nós vamos criar uma comissão independente de investigação, nós vamos contratar um escritório especialista norte-americano para esse tipo de investigação. Por que norte-americano? Porque os nossos não são bons? De forma alguma. Como a gente atende a regulações, tanto no Brasil, porque a gente é listado na B3, como em Nova York, por listagem na New York Stock Exchange, nós tínhamos que atender já os dois tipos de autoridades, brasileira e americana. FCPA, né? Exatamente. Então, de que maneira a gente conduziu isso? Contrata-se uma comissão independente de investigação, a nossa presidente da comissão era ex-ministra do STF, Ellen Grace. Então, assim, nome mais de referência no Brasil do que a gente obteve não há. Então, a gente contrata uma comissão independente de investigação, um escritório de advocacia especializado, empresas forenses especializadas e coloca o time em campo. De 2015 e se encerrou apenas agora no final de 2018, quando as entidades norte-americanas e brasileiras disseram, olha, vocês não têm mais nada para nos mostrar, a gente já viu que vocês cumpriram tudo. E nesse decorrer desse tempo, e isso sempre informado por meio de fatos relevantes ao mercado, cobertura de imprensa, etc., nós encontramos sim algumas poucas irregularidades, em que nós entramos como assistentes de acusação junto ao Ministério Público, para que os responsáveis por aquelas poucas irregularidades encontradas fossem efetivamente, enfim, responsabilizados, julgados, tivessem sua defesa possível e pudessem demonstrar às autoridades se eles tinham ou não tinham participação naquela questão. Perfeito. Então, nós atuamos como assistente de acusação. Essa experiência, ao mesmo tempo, claro que isso gera um retrabalho dentro das empresas, que você tem não só o custo de contratação, mas você tem todo um providenciar evidências e entrevistas e material e documentos para essas empresas especializadas, para os profissionais especializados na investigação independente, mas você tem uma sensibilização que, para mim, ela é pedagógica, ela permite com que se havia alguma dúvida que o assunto compliance era um assunto importante a partir da Lei 12846, eu não tenho mais a menor dúvida que após a vivência da investigação independente, em que nós corríamos atrás dela, esses profissionais tivessem a total certeza de que esse assunto é um assunto muito importante nas organizações. Né? Então, o tratar as outras questões derivadas de um programa de compliance, hoje em dia, nas empresas da Eletrobras, a gente consegue fazer com muito mais facilidade, porque todos já estão sensibilizados, não só alta hierarquia, como diversos colaboradores de todas as áreas da organização.
Então isso passou a ser muito mais fácil para a gente. Claro, a gente poderia ter encarado o problema com aquele sentimento, puxa vida, por que está acontecendo comigo? Ou olhar pelo lado que nós preferimos olhar. Poderia ter acontecido algo, vamos atrás de saber se aconteceu alguma coisa, vamos aprender com o que tem acontecido de errado e vamos construir novas fundações em cima daquilo que a gente entende que é o que tem que ser feito corretamente. Perfeito. Então foi esse o nosso caminho adotado. Que legal. Nossa, esse caso, acho que ele é realmente bastante emblemático, e eu chamei a atenção justamente porque os nossos ouvintes, eles trabalham com investigação, trabalham com compliance, e ter essa experiência, certamente eu acho que você tirou muitas lições nela. Né? Bastante. O que você pode, de repente, citar realmente de lição de casa aprendida nesse processo todo, que não deve ter sido fácil? Uhum. Como é que é? Tem um jargão que fala que é trocar a roda do carro com o carro andando, né? Exatamente. Ou, sei lá, tem outros jargões também, mas o que você pode dizer de lição aprendida? Por exemplo, tem gente que está passando por processos de investigação, monitoramento de terceiros, DOJ, um monte de coisa junto ali, misturado, literalmente. E é uma dor, né? Isso é uma dor, porque é um processo dolorido, né? Principalmente falando de uma empresa gigante como a Eletrobras. Que lição você pode comentar pra gente? Eu vou partir da frase mais rasa de todas, mas a frase que melhor exemplifica. E depois a gente constrói em cima. A frase mais rasa de todas é: se você acha que é caro ter compliance, ter um programa de compliance, experimenta não tê-lo. Vai ser muito mais caro ainda. Isso eu garanto. É muito caro. Todo o processo de uma investigação é um processo caro. O processo, a gente não precisou chegar na etapa de ter um monitor, como sim. outras empresas tiveram. Empresas privadas, empresas públicas, enfim, tiveram monitores. O monitor é muito mais caro ainda do que a fase de investigação. E olha que a gente não precisou chegar nessa fase, mas é muito mais caro ainda do que a fase da investigação. Então, se eu tivesse que quantificar simbolicamente o tal do custo de compliance, já que muita organização acaba não seguindo por esse caminho porque acha que é uma coisa cara. Imagina uma empresa menor, não vamos falar de empresas grandes também não, vamos falar de empresas menores, empresas familiares. Se elas acham que é caro adotar um programa de compliance, existem programas de compliance à medida do tamanho de cada empresa. De cada empresa, com certeza. De cada empresa. O programa de compliance tem um patamar de preço, eu diria, se eu estivesse numa escada, o primeiro degrau. O segundo degrau é se você for apontado de que há alguma irregularidade na tua empresa, que você tenha que investigar, esse degrau sobe consideravelmente, é um degrau bem maior. E se você precisar, se for identificado que você sim era responsável e que você tem que ser monitorado por um tempo, esse degrau é muito maior ainda. Em termos de preço. Então, assim, se a brincadeira é tentar economizar no dinheiro, prefira o primeiro degrau. Não queira nem o segundo, nem o terceiro. Agora, não é custo. É o que eu tento falar o tempo inteiro. É criação de valor. Experimenta, se você não tem um programa de compliance, bater na porta de um BNDES, de um banco da Alemanha, um banco de investimento, um banco que você vai buscar um investimento. Experimenta bater a porta de uma organização desse tipo e veja os próximos passos. Eles vão na tua casa, eles vão fazer uma sessão de due diligence antes de avaliar se vão conceder ou não vão conceder o empréstimo para você. Sim. E esse empréstimo, uma due diligence que vai passar o pente fino em você para saber que práticas você tem de governança, de compliance, de riscos, de controle, de auditoria, de canal de denúncias, etc. Se elas funcionam, eles vão pegar evidências, vão assistir apresentações tuas, entrevistar pessoas. Se você não tem isso funcionando, o custo... Primeiro que você pode nem conseguir o financiamento. E se vier a conseguir, o custo dele vai ser muito maior do que se você já tem isso funcionando na tua organização. E às vezes a gente consegue implantar a essência de um programa de compliance com medidas até muito mais baratas. Numa lógica de, por exemplo, será que o presidente da minha empresa, se ele ocupa também a presidência do conselho de administração da minha empresa, será que isso é bom para a organização?
Identificar um outro profissional para exercer a presidência do conselho. Será que isso é tão mais caro do que ter que manter o mesmo profissional atuando como presidente dos 2 colegiados? Então, será que definir, adotar e disseminar um código de conduta ética, será que isso é tão caro assim para uma organização? Será que transformar a cultura e dar os bons exemplos para os colaboradores, isso vai proteger o dinheiro da própria empresa, o ativo da própria empresa? Os assets, né? Com Exatamente. Então, assim, vamos tentar olhar, e aí saia do lugar comum que isso seria um custo para a organização e de que isso é um benefício, é um investimento. Ela vai colher frutos daquilo, seja por não perder dinheiro nas suas operações, seja por melhorar o valor do seu capital, diminuir o custo de um acesso a um capital de terceiro, ou ainda ser respeitada pela sociedade onde ela atua, pelos seus fornecedores, seus clientes, etc. E fora que vocês também geram, falando um pouquinho de fornecedores, você gera uma cultura de integridade para os fornecedores. Sem dúvida. Uma vez que você adotou práticas anticorrupção, práticas de integridade, você reverbera isso para terceiros. A gente tem, nas empresas Eletrobras, a gente tem um encontro anual de fornecedores. Olha só que legal. A gente chama os principais fornecedores das nossas empresas, nas bases em que a gente atua. A gente tem bases aqui no Rio de Janeiro, em Recife, em Brasília e em Florianópolis. Há também base em Manaus e Porto Alegre, mas nas 4 principais bases. A gente chama os principais fornecedores. Eu esteve aqui no último encontro no auditório da Bolsa Rio, da Bolsa de Valores da antiga Bolsa do Rio, cerca de 120 dos maiores fornecedores. Puxa, que legal. Aqui da base Rio. E a gente falava de, primeiro, mudanças no processo de licitações, requisitos do processo de licitação, saindo da lógica de técnica e preço, inserindo o componente integridade na avaliação e na escolha de fornecedores, quais eram os elementos de integridade ali envolvidos. Houve também exposição do pessoal que trata de sustentabilidade do ponto de vista de responsabilidade socioambiental, não somente pelo viés econômico, mas do socioambiental também, do que é requerimento para os fornecedores. Então você gera uma percepção na cadeia de suprimento que eles também têm que estar aderente a algo que o cliente, empresa Eletrobras, espera na relação com aqueles fornecedores. E aqueles que não tiverem, você elimina efetivamente. Você vai selecionando outros. Antes você selecionava por preço, menor preço, qualidade técnica, que seja. Exatamente. Isso é fantástico. Eu acho que houve um movimento de disruptura, efetivamente, até por conta dessa nova lei, da 13.303, Isso. da 12.846, a Isso. época que já foi lançada, enfim, está sendo muito bem disseminada. Mas essa é uma cultura que as empresas, principais empresas brasileiras, elas têm feito, e com muita maestria, eu posso dizer. Porque vocês fizeram um trabalho de casa, a Eletrobras como uma grande, acho que ela é uma das pioneiras, eu posso dizer isso, né? Que fez essa lição de casa interna, que olha, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. E a disseminação de fornecedores, eu acho que isso realmente, sem dúvida, é um movimento disruptivo da integridade, do compliance, enfim, eu acho que é... E nisso, Gladys, o curioso e o bom do que a gente está conversando é que todos ganham. Ganha a sociedade brasileira, ganha a cadeia de fornecedores, ganha o cliente, o consumidor, ganha os empregados, ganha os acionistas, ganha a alta administração, todos ficam protegidos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma dinâmica que é boa para todo mundo, ela não é uma dinâmica que privilegia uns e coloca os outros numa situação muito pior. É uma dinâmica que é boa para a sociedade. Sim, com certeza. Agora, só comentando mais alguma coisa sobre essa questão das lições aprendidas, a gente já falou de valor, que tem um valor muito agregado, falamos de custo do compliance. Realmente essa frase é uma frase emblemática, né, que é muito caro quando você não tem compliance. Agora, você poderia dizer, por exemplo, que, não sei, eu estou só especulando aqui, mas uma das lições aprendidas é fazer certo sempre? Uma das lições aprendidas? Sempre. Isso sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. O que é mais difícil do fazer certo sempre é a gente estar sempre, a gente buscar estar atento para o que é que eu tenho que priorizar. Assim, não dá para você atacar numa sensibilização de mudança cultural da noite para o dia 20 mil colaboradores, 40 mil fornecedores,
sem parceiros de negócios. Claro. Não dá para você fazer tudo da noite para o dia. Então, na lógica de como construir a maturidade da implantação disso, já que tenho que fazer o correto sempre, como que eu consigo dar os passos maiores e mais importantes de forma priorizada, os primeiros passos, e em quanto tempo eu consigo cobrir tudo. Esse é um exercício que é o exercício mais difícil, mas é um exercício que tem metodologia em mercado que te apoia nisso, que te dá o caminho das pedras de onde priorizar, vai demonstrando que tipo de conhecimento você tem que trazer para dentro de casa para você poder fazer isso. Se você não tem dentro de casa, que tipo de empresa pode te assessorar num trabalho consultivo para você atingir esse resultado. Mas o importante é entendermos que nós queremos isto. E vale lembrar que a gente está falando da Eletrobras, mas a Eletrobras tem uma série de outras empresas das quais vocês também cuidam da parte de conformidade. Sim, nós somos um grupo hoje que a gente atua na geração, transmissão e comercialização de energia, até pouco tempo atrás também com distribuidoras, e hoje o nosso grupo compreende a Eletrobras Holding, um centro de pesquisa, o CEPEL, que fica junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, aqui no Rio, uma empresa de participações, a Eletropar, as principais geradoras e transmissoras que fazem os dois negócios conjuntamente, que são Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul, e mais duas empresas somente de geração, que é a Eletronuclear, geração termonuclear, mais duas de geração térmica, que é a CGTE, uma empresa de geração de energia por carvão mineral, e a Amazonas Geração e Transmissão. E temos ainda a participação de 50%, ou todo o pedaço brasileiro, da Itaipu Binacional. Pois também então, pela Eletrobras. Estamos falando aí de um bojo de empresas que cada uma tem as suas especificidades. Ok, uma trabalha com transmissão, ou geração, enfim, que seja, mas cada uma tem o seu nicho de negócio. E aí eu vou brincar com você. Você está rodando quantos pratos ao mesmo tempo, né? E isso é muito interessante porque, apesar da gente estar falando de conformidade, e conformidade ela pode sim ser replicada para vários negócios, e deve ser, mas a gente está falando de negócios distintos. E isso é o grande desafio, acho que seu, inclusive, para você falar a língua dessas empresas. Pode ser muito similar, ok, mas em alguns casos você tem aquela especificidade do negócio. Que desafio é esse, hein, Fernando? Essa é a melhor parte, que eu acho que assim, a parte técnica, qualquer um de nós, se dedicado com literatura, com bons professores, com bons profissionais para trocar experiências, a gente aprende. A parte mais bonita desse trabalho é quando você se relaciona com pessoas. Quando você tem que ir a lugares diferentes desse Brasil, imagina o desafio para empresas que operam em bases mundiais, né, em outros países. Mas quando você vai para lugares diferentes desse Brasil e entende que a cultura de um estado é diferente da cultura do ponto de vista psicológico de outro estado, de como você toca o outro, se você toca o outro usando mais humor ou se mais tecnicismo por causa da cultura diferente de um lugar para outro, é a forma que você faz aquela mensagem chegar. Então, assim, o que eu tenho mais exercitado ao tentar levar essa mensagem, as principais técnicas, as principais premissas, o envolvimento. A gente tem feito rodadas do GRC como um todo, integrado, para executivos, para gerentes e diretores de todas as nossas principais empresas. Então a gente vai para os lugares onde eles estão, colocam todos no auditório para uma sessão de 2-3 horas de trabalho, discussão, com avaliação, ou seja, tem questões, tem uma provinha. Eu até brinco com eles, não são vocês que estão sendo avaliados, sou eu que estou sendo avaliado. Eu estou sendo avaliado para saber se eu consegui transmitir a mensagem adequada para vocês. Perfeito. E a forma de transmitir essa mensagem é uma mensagem que é sim personalizada, o programa é único. Imagina que você está olhando, nós dois aqui de lados opostos da mesa, estamos olhando um cubo, o mesmo cubo. Só que eu estou olhando por um lado, você está olhando pelo outro lado da mesa. Então, de que maneira eu pego aquele mesmo cubo, eu pego aquela mesma informação que é importante para a empresa, o guarda-chuva do GRC, e apresento para alguém que tem menos tempo para absorvê-la, alguém que tem menos conhecimento técnico daquela informação,
que na sua linguagem é mais baseada em humor ou uma forma mais agradável de retenção. O outro gosta de uma coisa mais focada, mais rápida, mais técnica. De que maneira eu levo aquele mesmo produto para tantos, entre aspas, clientes diferentes assim, dentro das mesmas organizações. Isso é o mais brilhante, o mais gostoso desse trabalho. É muito legal isso. A gente que trabalha nessa área, né? Talvez você na parte pública e eu na parte privada, eu tenho visto também. Eu acho que é isso que a gente pode chamar de legado, né? Querendo ou não, você como coordenador de todas essas empresas no tema conformidade, você deixa o seu legado pessoal também, sim, né? Sim. Óbvio, você tem as diretrizes, normativas, vocês estão regulados, é uma empresa totalmente regulada, a gente sabe disso. Mas tem uma pitada de Fernando, né? Tem uma pitada de Fernando e, graças a Deus, o Fernando conseguiu cativar o tema para outros profissionais. Isso é ótimo. A gente conseguiu, dentro de um quadro total das empresas Eletrobras, de cerca de 18 a 20 mil pessoas, a gente conseguiu formar um grupo de pelo menos uns 110 apaixonados que trabalham de dentro do GRC para fora. Não quer dizer que outros 19.900 também não estejam contaminados. Estão fazendo o trabalho deles com a filosofia e com as premissas e diretrizes dessa lógica de ética e integridade. Mas esse corpo de levar essa mensagem, os apóstolos ali, uma metáfora bíblica, cerca de 110 profissionais que estão muito apaixonados pelo tema e levando e disseminando, assim como eu estou disseminando. Acho que a gente sente que tem um pouco de cada um de nós na hora que a gente aprimora uma política, lança uma política nova, dissemina, monta um curso e aplica, vê a avaliação daquele curso, percebe o envolvimento da alta administração no patrocínio daquilo que a gente leva como prioridade, quando a gente estabelece um novo programa de trabalho, quando a gente automatiza por meio de novas ferramentas. Então, todos se veem contribuindo para esse processo. Isso é bom demais. Isso é fantástico, né? Acho que isso aí nunca se apaga, né? O que vocês estão fazendo, acho que tanto nas empresas da Eletrobras e conjuntamente com outras, inclusive, né? Que é o caso desses seminários, enfim, que vocês promovem, é sem dúvida algo que vai ficar ratificado nas pessoas. E isso vai gerar muitos frutos. E se já não está gerando, acho que com certeza está gerando. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Muito bom. Fernando, estamos aqui há quase 30 minutos falando sobre tudo isso que nós somos apaixonados. Falaremos tranquilamente por mais uns 30 ou 40, ou 2 horas. Só que eu tenho um quadro chamado Desafios e Oportunidades. Então, vamos lá. Bom, esse quadro, em especial, fala um pouquinho sobre desafios e oportunidades. E a gente está tratando, essencialmente, sobre a questão do compliance na gestão pública, né? Uma das empresas, que é uma empresa grande e relevante para o nosso país, é a Eletrobras, né? E a gente sabe agora, aprendendo aqui com o Fernando, que existem outras empresas que também são do grupo, enfim, que têm aí o mesmo programa, enfim. Mas, Fernando, conta pra gente qual é o seu desafio como coordenador de integridade, de conformidade aqui do Grupo Eletrobras. O seu desafio não só pessoal, mas também profissional. Certamente você deve ter aí uma série de to-dos que você tem que executar durante esse ano. Não só contar todos, mas conta aquilo que você acha que é mais relevante pra gente. Eu tive, Gladys, alguns profissionais que me inspiraram muito em minha carreira, nessa carreira de GRC, principalmente. Entre eles a minha diretora de conformidade, a Lúcia Casa Santa, que já foi, enfim, sócia de Big Four, vem com experiência de mercado bem forte. Ela faz algumas provocações muito importantes para esse plano de trabalho quando a gente parte para arregaçar as mangas e executá-lo. A Lúcia, quando ela chegou em 2016, em meados de 2016, ela chegou com a toada de reformular o programa de integridade. Então, naquele momento, nosso olhar foi todo em priorizar o programa, rebatizá-lo, refazê-lo, refundá-lo,
dar mais abrangência, dar mais aderência e dar mais efetividade para o programa. Então, trabalhamos bastante no processo de gestão e tratamento de denúncias, contratamos canal de denúncias independente terceirizado e com total integridade da ferramenta, fizemos trabalhos de Fraud Risk Assessment com um olhar muito mais forte de riscos, enfim, a gente trabalhou muito forte nesse aspecto. Hoje, no ano passado, em 2018, mas acontecendo agora, a gente está numa fase que é de colocar todo o desenvolvimento que nós fizemos em cada um dos temas do GRC, seja metodológico, seja desenvolvimento com a primeira linha de defesa, com os gestores e de que maneira a gente consolida e dá reportes para a alta hierarquia, a gente está colocando agora numa base automatizada e integrada. A gente está usando uma ferramenta de um nosso fornecedor de ERP, em que a gente está colocando todo o processo de gestão de riscos, de controle de acesso, de auditoria interna, de controles internos, de integridade corporativa sob o olhar dos terceiros, da gestão dos terceiros, tudo ali nessa forma, de forma automatizada. Agora a gente começa a discutir de uma forma muito intensa algo que a gente já fazia na empresa, mas um olhar agora do compliance em cima dessas questões que estavam mais funcionando como vasos capilares, a gente agora quer ter uma artéria central de consolidação. Toda a questão regulatória e legal de que regras nós temos que seguir, nós queremos agora um painel de controle centralizado disto. Que legal. Então, esse é o novo desafio. Então, a gente está falando ali de final de 2016, a gente falou um pouco do 17 investigações, a gente falou de 18 a automação disso, a gente está falando de um painel de controle para todo o olhar regulatório e legal, para de alguma maneira consolidar tudo isso numa tela, numa página, numa decisão, num dashboard com cara de decisão gerencial. Então, os desafios eles não faltam, mas o mais apaixonante é isso, porque a gente tem os estímulos, a gente tem a percepção da organização de que isso é importante, a gente tem aqueles drivers ali colocados à mesa, tem profissionais com liderança, como a Lúcia, enfim, como outros profissionais que dão a toada para a gente, e a gente tem os apaixonados que estamos juntos trabalhando a implantação disso, né? Fazendo isso acontecer. Legal. Então, desafio tem de sobra. Se você pegar, por exemplo, modelos como tem uma entidade norte-americana chamada OSEG, que ela trabalha a ótica do GRC integrado. Legal. Então, tem um modelo de maturidade proposto pela OSEG, que é baseado numa percepção de tecnologia de informação, IT, cruzado com o GRC, com Governança, Risk Compliance. Legal. E ela sai apontando... Se você observar os 5 níveis de maturidade, ao analisar os elementos de cada um, os desafios já estão colocados à mesa. E ali você vê, eu estou aqui. Se eu quiser dar um pulo para o próximo nível, aqui estão os desafios. E o bacana é isso, se ninguém chegar para mim dizendo que eu tenho um desafio novo, que não é o meu caso, já que eu tenho Lúcia Casa Santa como a profissional dos desafios, mas se ninguém tivesse me dizendo, eu já saberia ali que desafio que eu teria que comprar para o próximo ciclo. Para o próximo passo, Para o próximo passo. Legal. Então, o desafio tem de sobra. Tá. Muito bom, muito legal. Fernando, eu acho que a gente conseguiu conversar aqui quase 40 minutos. São insights, ideias muito boas que você trouxe aqui pra gente. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui com você. Aprendi muito agora, nesses minutos que nós estamos falando. Já tem aqui, na minha cabeça já tem algumas coisas rodando, apesar disso. Eu queria que você deixasse, na verdade, sua palavra final aí para o pessoal. Esse podcast é um pouquinho mais curto, mas sempre tem algo que você, como profissional de GRC, né, como profissional que realmente tem o brilho nos olhos, de falar, puxa, vamos fazer a coisa certa sempre. Deixa essa palavra final pra gente. E até mesmo para aqueles que querem entrar nessa área, de repente, o que eles precisam fazer, como é que eles precisam interagir, como é que eles precisam realmente caminhar aí? Vamos lá. Primeira coisa gente, a gente não é especialista de absolutamente nada, a gente é ser humano aprende o tempo inteiro, nenhum ser humano aprendeu tudo do mundo sobre todas as coisas,
Então, queiram aprender um pouco mais sobre a empresa de vocês, queiram perceber de que forma o conhecimento que vocês já acumularam até agora pode somar valor e criar valor para a empresa de vocês ao buscarem um outro tipo de conhecimento complementar. Você não está crescendo sozinho, a empresa cresce com você se você aplicar aquele conhecimento na empresa. Não guarde a informação e o conhecimento para você, dissemine o conhecimento e tente olhar um pouco fora da caixa aquilo que você aprendeu. Se você trabalha com compliance, não veja o compliance numa sala fechada. Enxergue o compliance como um derivado dos objetivos estratégicos da tua empresa e com a finalidade de criar o valor financeiro e reputacional para a tua empresa. Se você conseguir construir isso, você construir isso para você, profissional. Se você trabalha com auditoria, não se feche na metodologia, no IPPF, que é a metodologia de auditoria do IA, Instituto Internacional dos Auditores Internos. Perceba que tipo de interações são essas que a auditoria tem que ter com a organização, com as outras funções da empresa. Não só as funções de segunda linha de defesa, como a nossa, mas com a primeira linha de defesa, com quem gera o produto final da organização, o porquê que a organização existe. Vamos tentar, com o nosso conhecimento de segunda ou terceira linha de defesa, darmos as mãos, trabalhar de forma integrada para não gerar retrabalho para a primeira linha de defesa, tendo que responder a várias pessoas ao mesmo tempo, otimizar o trabalho nosso e o trabalho deles, na relação ganha-ganha, e vamos sempre falar em criar valor para as organizações. Essa é a mensagem. Que legal. Bom, Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, acho que Vlad. Viramos parceiros aí, com Sim, certeza. sem Eu dúvida. me considero sua Sem parceira. Sem dúvida. Pelo menos na cultura e disseminação de uma cultura de ética e integridade. Foi uma honra realmente estar aqui com você. De novo, aprendi nesses minutos muita coisa. Eu acho que humildade também é uma coisa que você representa bastante. Então, obrigada mais uma vez. E os nossos ouvintes que nos acompanham, fiquem ligados que os próximos podcasts vão falar sobre inovação, vamos falar sobre GRC e mais do que isso. A gente vai trazer um momento muito especial. Nós vamos falar com um time, inclusive, da própria Lava Jato. Vamos fazer um podcast especial da Lava Jato. Então, é isso aí. Mais uma vez, obrigada, Fernando. E fiquem ligados nos nossos próximos podcasts e até logo. Obrigado a vocês. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.